Daniel, capítulo 11, a gente parou no verso 5, e o Egito e a Síria. Então, logo depois que nós temos a divisão entre os quatro generais de Alexandre o Grande, vamos ter aí uma sucessão de guerras entre a descendência de Seleuco e a descendência aí de Ptolomeu, tanto os reis do sul, que aparece aqui, e o reino do norte. Ó, o reino do sul será forte a respeito do Egito, a descendência de Ptolomeu, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Então, ele começa aí a falar dessa transição, dessa mudança aí, porque a descendência de Ptolomeu, ela vai permanecer e tomar conta aí a, do Egito até o Império Romano, passa aí o Império Romano, pelas alianças de tanto de Nero, quando vai casar com Cleópatra, e assim a dinastia dela, assim também os Seleucos na Síria. Tanto o rei do sul, e aí aparece Ptolomeu I, esse que aparece aqui, vai reinar no Egito, um dos primeiros príncipes aí, Seleuco, que é Nicator, cujo o reino chegou aí a se estender até a Palestina e a Índia, esse descendente dos povos seleucos. No verso 6, mas ao cabo de anos, eles se alinharão um ao outro, um com o outro. A filha do rei do sul, do Egito, casará com o rei do norte, da Síria, para estabelecer a concordância. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim aos que o trouxeram a seu pai, o que a tomou por sua naqueles tempos. Então, durante esse tempo aí, surge aqui no verso 6, Ptolomeu II, que vai dar a sua filha em casamento para Antíoco I, um Seleuco, e aí Antíoco I vai abandonar esse casamento, essa aliança, e depois ele acaba sendo assassinado. E aí chega no verso 7, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, agirá contra eles e prevalecerá. E aí, no verso 7, tem Ptolomeu III, da dinastia do Egito, é, e um rei da Síria. Isso aí acontece em 2041 a.C. No verso 8, também um dos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levantará como despojo para o Egito. Para alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Então, essa era uma guerra constante entre eles. Isaías, capítulo 37, outros profetas vão descrever nessa batalha entre os Seleucos e os Ptolomeus, e volta e meia um ou outro aparece na história aí de Israel. Isaías 37, o verso 19, diz assim, ó, e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira, pedras, por isso destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. E aí está falando sobre a ameaça da Assíria sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel se sentia oprimido, ele vê verso 18 ainda, ele fala, verdade é, Senhor, que todos os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras. Nós vemos aí esse
a conquista desse povo, né, sobre o povo de Israel é aquilo que nós estávamos falando. O problema de Israel é que ele começou a lutar com o diabo, com as armas do diabo. Desde quando eles vão pedir um rei, lá em 1 Samuel, eles chegam a Samuel e eles abrem mão do governo de Deus e exigem de Deus um rei. Daquele momento em diante, o povo de Israel começou a ficar muito parecido com aquilo que Deus pediu para que eles não fossem parecidos. E eles começam a lutar com essas armas, começam a lutar. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, e esse texto que a gente volta e meia lê ele, porque é importante nós lembrarmos que as nossas armas não são as armas deste mundo. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre revestir da armadura do Espírito Santo, né? Revestir-vos, verso 11, como Efésios capítulo 6, verso 11, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E esse tipo de batalha não se vence com a espada na mão, mas com o joelho no chão. E é um erro, por isso que Daniel vai descrever toda hora a palavra de Deus com relação ao desvio do povo de Israel, com relação a essa postura. E a cada dia nós vemos que o povo de Deus, às vezes nós queremos lutar com as armas que o mundo oferece, que o mundo nos ensina, sendo que Deus já nos ensinou como essa luta deve ser feita. Quando Mateus, o Evangelho de Mateus, Jesus vai falar para entrarmos no nosso quarto, trancarmos a porta e lá em oração nós vamos ter o direcionamento de Deus. Mas que tipo de armadura é essa que o apóstolo Paulo vai falar? E aí ele continua no verso 13 e ele diz assim, ó, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não quer dizer que eu e você não vamos ter lutas. Isso é uma ingenuidade. Quer dizer que nós vamos ter condições de lutar de igual com o inimigo para conseguir resistir a ele, vencer as batalhas. E depois de ter vencido, olha só, tudo permanecer inabalável. A palavra inabalável não quer dizer que você não vai ter uma dificuldade, sei lá, queda. Quer dizer que depois de toda uma tempestade, a ideia aqui do original é que depois, no meio de toda tempestade, é como se acontecesse aí uma tsunami, acontecesse aí um furacão, e aí no final você vê alguns prédios, como foi em Hiroshima e Nagasaki, o único prédio que sobrou na cidade foi uma biblioteca, né? Então, assim, quer dizer que ela foi inabalada, apesar das lutas, apesar de tudo que aconteceu, ela passa inabalada. A nossa vida é assim. Depois de uma grande tempestade, Deus diz que nós vamos ficar ali. Estar firmes, cingidos com toda a verdade. E é isso que Deus espera de nós. A palavra do cristão é sim e não. E passar disso não vem do Senhor. Então, o cingir é aquele cinto que as pessoas põem no lombo para carregar um esforço acima do normal. E nós, essa batalha espiritual, essa batalha que nós enfrentamos todos os dias, só vamos conseguir com a verdade. E aí o apóstolo João vai dizer, em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará.
E essa verdade que tem que andar conosco. Vestir-nos da couraça da justiça. E, novamente aqui, não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus, que excede todo entendimento. Aquilo que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. É a justiça do Senhor. E nós lemos lá em Tiago, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que dá liberalmente. Ou seja, e mesmo porque Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então não tem a ver comigo ou com você, mas tem a ver com aquilo que Deus tem nos ensinado. E aí ele diz, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Um dos frutos do Espírito, que nós já lemos em Gálatas capítulo 5, é a paz. O amor, a paz, a alegria, e aí ele continua as 9 características do fruto do Espírito. E a paz é uma delas. Guarde isso no seu coração. O cristão promove a paz e não a guerra. E ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, o inimigo nos ataca de longe. E a gente precisa ter a palavra de Deus na nossa vida, assim como foi Jesus na tentação, assim como a palavra nós vemos a vida daqueles que seguiam o Senhor, usando a palavra de Deus para poder vencer o dia mau. E aí ele diz no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é o tremendo aqui, por quê? Porque, olha só, você tem um escudo, e agora ele fala sobre o capacete e a espada. Só que o capacete você tinha que amarrar ele. Geralmente, um centurião, ele, quando a sua tropa estava pronta, ele colocava o capacete nos seus soldados e ele prendia, porque o cara já estava com o capacete na mão e a espada e o escudo não tinha como. Então eles vinham e colocava e geralmente uma outra pessoa ajudava. A ideia aqui está relacionada a você não lutar sozinho. Você sempre precisa de alguém para lutar junto com você. Tomai também, aí ele fala, né, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a ideia de orar junto, pensar em alguém e buscar ajuda para esse alguém. Esse é o papel quando nós nos preparamos para uma batalha. Isso que nós fazemos agora de manhã é uma preparação para o nosso dia. E nesse dia, alguma palavra do Senhor venha durante todas essas que nós estamos lendo, que toca no nosso coração, nos incomode e nos faz meditar nela durante todo esse dia, para que possamos vencer o dia mal. Que como o Rogério orou, não sejam só palavras, mas ela vem inculcar na nossa mente o nosso entendimento e aí poder estar ali ruminando, como a vaca fica ruminando aquilo que ela come durante várias horas ali, essa palavra venha, como diz o salmista, no Salmo 23, o Senhor me pastor em nada me faltará, deitar-me faz em pastos. E ali a ideia é essa, de ter alimento, águas tranquilas. No Salmo 23 vai falar isso. E Salmo 1 diz que a palavra do Senhor é como a árvore plantada junto a correntes ao ribeiro. Isaías 46, volta lá Isaías 46. Então, esse é o papel da palavra de Deus na nossa vida. Verso 1 e 2 diz assim, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da lua nova. O príncipe entrará de fora, pelo vestíbulo da porta, e permanecerá junto da ombreira da porta.
os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele adorará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. É tão tremendo isso aí, né? Porque aí já tem os detalhes dessas ofertas semanais que ocorria todos os dias, e aí ela se abre, né? Principalmente no dia das festas judaicas, nas luas novas e de dia. E todas essas festas religiosas, Páscoa, Tabernáculo, que deveriam ser observadas, principalmente vai ser durante o milênio. O milênio aí é a razão dos sacrifícios que devem ser extintos depois que vão ser vindos na tribulação, depois eles somem de novo, né? O milênio aí, ele está falando a respeito do milênio, né? Todos os memoriais, sacrifícios definitivos oferecidos para Jesus. Teve e é interessante porque teve um califa durante as cruzadas, depois de Saladino, que ele vai conquistar Jerusalém, um sultão, ele manda prender essa porta. Ela é lacrada até hoje lá em Israel, né? Porque o sultão, por ser islâmico, eles fecharam a porta para dizer, bom, se Jesus voltar, ele não vai conseguir entrar nessa porta. Tem na apostila, mas assim é interessante como o ser humano ele chega a ser infame, né? Ele lacrou a porta lá porque tem essa profecia de Isaías que Jesus vai voltar e vai entrar por essa porta, é, e, e Deus mostra exatamente que é perda de tempo as ações dos homens. Tudo isso nós estamos falando porque esse período aí das semanas de Daniel até a vinda do Senhor Jesus vão se cumprindo. Quando você lê essa história de Daniel, a gente vê os detalhes e quem tinha Daniel na mão sabia exatamente os reinos que viriam e tudo que aconteceria. O que nós vamos aprender em Daniel e Apocalipse assim, é como se fosse um diário do que, no nosso caso, já aconteceu, e aí um diário futuro das coisas que vão acontecer. Jeremias 43, pega a sua Bíblia aí, em Jeremias 43, vamos lá para Jeremias 43, a palavra do Senhor, no verso 12 e 13, isso aí, Jeremias 43, verso 12 e 13, ele diz assim, ó, lançai, e aí Jeremias falando sobre os judeus no Egito, lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará, levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha a sua própria veste, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes, na terra do Egito, e queimará a fogo a casa dos deuses do Egito. E aí ele está falando sobre o destino do Egito. Infelizmente, depois, lógico, durante o Império Romano, o Egito vai ser destruído e nunca mais ele vai conseguir voltar a, ao seu glamour. O Império Egípcio foi o império que durou mais tempo na história, durou 3.000 anos aproximadamente. Nenhum império durou tanto tempo quanto o Império Egípcio, mas ele teve a sua vez e, infelizmente, aí também, como muitos outros, vieram e desapareceram. Assim como deve vir os próximos aí até a volta do Senhor Jesus. Quando nós chegamos no verso 9, do capítulo 11, aí, ele vai falar, mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Aí, novamente, a descrição aí desse vai e vem dessa batalha aí entre Seleuco e Ptolomeu, que foi de 223 a 200 a.C., aqui, Ptolomeu.
O verso 10 e 11, ele fala assim, ó, os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, levará até as fortalezas do rei do sul. Ou seja, os povos seleucas eles tomam o Egito. Então esse se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas as suas multidões, ou a sua multidão, será entregue nas mãos daquele. Isaías capítulo 8, pega a sua Bíblia aí. Então a gente vê essa mudança. Lembra quando nós lemos em Daniel capítulo 10, que ele vai falar, o anjo Gabriel vai falar, olha, e nós temos aqui, isso é bem legal, porque essa questão de espíritos territoriais, quando ele fala no verso 3 de Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quando ele chega mais na frente, o verso 20 de Daniel, ele fala, e ele disse, sabes, porque eu vim e tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quer dizer o quê? Existe uma batalha espiritual, como nós falamos. Esses espíritos territoriais, eles estão disputando todos os dias é, um espaço na Terra. Não sei, parece que eles. O Império Romano era assim. Eles davam muito valor a, a essa questão não é ambição. Então, eles promoviam, aqueles que tinham mais ambição era mais promovido no Império Romano. Então, eles aprenderam isso aqui com os anjos caídos. Há uma disputa territorial, por isso que você vai ver de tempo em tempo, é, parece que uma estratégia de Satanás, esses arcanjos caídos ou querubins caídos, que ficam em regiões diferentes do planeta, e você vai ver que parece que um se levanta mais. Então, eu tive um período do povo no Egito, os deuses do Egito se tornaram muito fortes, depois os deuses da Babilônia se tornaram mais fortes, aí depois volta aí entre o Egito e a Macedônia, os gregos se tornando e dividindo, aí depois vem um deus ali, né, esses deuses caídos de Roma, e assim por diante. Aí você vai ver essas mudanças na história, durante a Idade Média, aí tem Portugal, Espanha, na expansão marítima, depois vem na Revolução Industrial a Inglaterra, aí depois Estados Unidos, a União Soviética extinta, depois volta, aí cai, aí volta de novo. Você vê que é, esses anjos caídos, parece que por algum motivo tem mais força do que o outro e começa a prevalecer e sobressair. E é uma batalha espiritual. E isso que nós estamos no meio dela, orando para que Deus nos dê discernimento e direção para vencer isso aí. Voltando aqui, Isaías 8, que a gente vai ler aqui um pouquinho, Isaías capítulo 8, verso 8. Isaías, na visão que ele tem, e o verso 8, ele diz assim, é bem legal, depois você pode ler o despojo aí, e a pressa com que tinha isso, verso 8, penetrarão em Judá, inundando-a, passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército, cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos os povos, e serei despedaçados. Daí, ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e serei despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Aí o poder de Deus sobre esses povos. Jeremias 46, não importa o povo, a visão da estátua
de Daniel, capítulo 2, quando Nabucodonosor, Jeremias 46, quando Nabucodonosor ele vai, o verso 7 e 8, Jeremias 46, verso 7 e 8, quando nós vemos aí, Jeremias 46, ó, quem é esse que vem subindo como o Nilo, como os rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele diz: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela, o que habitam nela. Então, ele já está mostrando aí a questão dessas batalhas do Egito. Lógico que não é um país que fala, eu vou lá. O país não faz guerra. Quem faz guerra é quem está por trás. Existe uma mensagem do Mendes, no auge da Guerra Fria. O pastor Billy Graham ele faz uma mensagem no estádio e ele diz assim: o problema não é a bomba atômica, o problema não é isso. O problema é quem está por trás da bomba, que pode apertar o botão. Então, assim, muitas vezes direcionamos o pecado para o objeto, mas nenhum objeto tem valor se não tiver alguém sendo influenciado por Satanás para fazer guerras, para destruir, para matar, para exterminar. E como se fosse aí, existe aí uma seleção natural, sobrenatural. Não digo espiritual porque Deus não faz isso, mas esse mundo tenebroso que acabamos de ler em Efésios é como se Satanás ele incita, como não? Satanás incitando um homem que tem autoridade sobre um país para atacar outro país, para matar aquele povo. E lembrando que nós temos que entender que todos nós viemos da linhagem de Adão, sem exceção. Não importa se hoje essa pessoa tem uma religião aqui ou ali, ou se diz ateu ou não, Deus não se agrada com a morte de ninguém. Todos carecem, como diz Romanos, capítulo 3, todos carecem da glória de Deus, todos, sem exceção. Eu, você e todos que estão na nossa volta. O que nós precisamos trazer de volta é que nosso papel nesta luta é no joelho. Essa que é a questão. É no quarto, em oração. E Jeremias, ele fala exatamente isso. A gente vê esse povo aí lutando, lutando, e ainda aproveitando que estamos em Jeremias 51, verso 42, Jeremias 51, verso 42, a palavra do Senhor vai dizer exatamente isso. Jeremias 51, verso 42, quando ele diz assim, olha só, o mar é vindo sobre a Babilônia, coberto está com o tumulto das suas ondas. Sempre quando aparece o mar, está falando dos gentios. E as ondas aí, essa questão do mar agitado. Sempre você vai olhar na sua Bíblia e vai falar o mar está agitado. Essa questão dos gentios. Nós sempre agitados aí, sempre sendo levados por qualquer onda, seguindo espírito enganador. Nossa, isso é tão tremendo quando você pega Tiago, e ele vai falar exatamente isso. O Tiago, capítulo 1, o verso 5, o verso 6, o 5 ele fala, ó, se alguém, porém, de vós necessita sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente. Nada lhes improperá, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, essa aí é até uma metáfora, porque o povo gentil, lembra da potestade do ar? Nós já falamos aqui, essa questão da potestade do ar que fica agitando os gentios, um mar para um lado e para o outro, e é interessante porque não tem um sopra um vento para um lado só. Começa as tempestades no oceano porque o vento toma rumos diferentes toda hora.
Então, nós vemos essas mudanças no mundo tenebroso que o apóstolo Paulo fala. No verso 12 e 13, ele diz assim, ó, a multidão será levada, né, e o coração dele se exaltará. Ele derrubará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tomará, aí falando do Egito, e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e abundante provisões. E aí o Império Romano começa a surgir, porque os Seleucos eles vão fazer aí um acordo com o Império Romano. E aí ele veio o Reino do Sul depois, no caso de Cleópatra a, a, e Júlio César, e depois aí Marco Antônio, e aí eles começam a lutar contra o Reino do Norte, começa a prevalecer. Depois acaba, né, eles perdem lá, e essa batalha, você vê, começa lá atrás, no fim do Império Grego ali, no fim do Império Grego, não, na morte de Alexandre o Grande, e aí divide aí. Então nós temos aí, foram 200, dos quase 300 anos aí dessas batalhas entre eles até o ano 60 a.C., quando surge o Império Romano. Aí amanhã, na próxima aula, a gente continua aqui o verso 15, quando fala de Antíoco III. Aqui você começa a ver exatamente a história, esse diário que nós estamos falando. Ó Pai, quero agradecer por essa manhã, pela a tua direção, por esse dia. Que teu Espírito Santo venha nos abençoar, nos dar a direção, para que possamos vencer o dia mal e tenhamos em Ti a certeza da Tua direção sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe.